Obrigação do INSS em acertar dados do CNIS. Amigos, nós já falamos nos vídeos anteriores que o INSS, então, ele tem que ter mecanismos para que ele possa se precaver sobre, em relação a informações duvidosas quanto à sua origem que chega ao INSS ou de duvidosa procedência. Por quê? Porque o INSS ele recebe informações. Ele recebe informações de períodos trabalhados, de base de remuneração. Então nós já falamos sobre isso. Agora hoje nós vamos falar a respeito como que funciona. Existe lá uma pendência. O INSS identificou uma informação que ele a princípio entende que está duvidosa ou irregular. Então o segurado ele tem que fazer então a solicitação para resolver, para que o INSS então possa resolver essa pendência dessa informação que ele então considera a princípio irregular. Quais são as documentações? Nós não vamos entrar aqui em detalhes de documentações, porque a instrução normativa IN 128, ela traz o rol, as possibilidades dos documentos possíveis para que seja apresentado e seja regularizado. Vai depender de cada situação, de cada informação que você então precisa regularizar, está lá na IN 128. Nós vamos falar hoje especificamente, olha que interessante, a respeito desse artigo 22 da IN 128. Então, o segurado apresenta ao INSS a documentação para que seja regularizado uma informação lá no CNIS do segurado. E o INSS, o servidor, ele pode não estar satisfeito com aquela documentação. Ele entende que aquela documentação não é uma documentação viável ou não é suficiente para que ele possa, então, ratificar ou alterar a informação do CNIS no CNIS do segurado. E o artigo 22 diz o seguinte, então, o INSS aqui seria o servidor, poderá realizar, conforme o caso, todas as ações necessárias à conclusão do requerimento, emitir carta de exigência, tomar depoimento, pesquisa externa, justificação administrativa, chamado JA. Veja, esse poderá realizar, nós temos que interpretar isso da seguinte forma. Esse poderá, na verdade, não é uma faculdade do servidor do INSS. Esse poderá é que o Estado está, no órgão do INSS, está autorizando o servidor a tomar as providências necessárias para que seja, ao final, regularizada a situação do segurado. Então, poderá realizar, está falando o seguinte, ó, você está autorizado. Não sendo suficiente a documentação trazida, o servidor está autorizado, então, a emitir carta de exigência. O que seria essa carta de exigência? O servidor, então, vai emitir uma exigência ao segurado para que ele complemente, por exemplo, a documentação, ou que ele traz uma outra documentação necessária. Então, o servidor ele tem essa obrigação no qual ele está autorizado. Ele está autorizado para cumprir a sua função, porque o servidor ele só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, ele tem essa obrigação. Ele não pode simplesmente desconsiderar aquela documentação e não resolver o problema do segurado em relação à informação lá do CNIS, que precisa ser regularizado. Então, ele pode emitir uma carta de exigência, ou seja, para que o segurado, então, traga um complemento dessa documentação ou outra documentação possível e necessária. O servidor do INSS, ele pode, inclusive, emitir pesquisa externa. Essa pesquisa externa é um servidor do INSS que vai se deslocar até um órgão ou entidade ou empresa para ir lá fazer, então, uma fiscalização ou obter em loco, no local, a informação necessária.
Ou ele pode, então, fazer uma justificação administrativa, JA. A JA é justamente para que ele possa ouvir no INSS testemunhas, então, para complementar aquela documentação no qual foi ele autorizado. O que ele não pode é deixar de resolver o problema do segurado. Então, se ele entende que é insuficiente aquela documentação, ele tem que emitir uma carta de exigência. Ele tem que exigir do segurado novas documentações ou documentações complementares. Se for o caso, agendar uma JA, que é a justificação administrativa, para, se for conveniente, ouvir testemunhas para complementar aquela documentação e até mesmo uma pesquisa externa. E se o INSS, o servidor, não fizer isso? Se ele não cumprir essa obrigação? E aqui que entra a questão que nós sempre utilizamos do mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ordem judicial para que o servidor cumpra a sua obrigação. Veja, imaginemos que o servidor do INSS, ele recebe a documentação e ele entende que aquela documentação não é suficiente, termina, encerra o procedimento sem resolver o problema. O mandado de segurança, nesse caso, é uma ordem, você busca uma ordem judicial para que o servidor do INSS reabra o procedimento e faça, então, uma dessas questões. Ele pode, então, por exemplo, fazer uma carta de exigência para exigir documentos complementares. Então, o mandado de segurança é para que ele cumpra a sua obrigação procedimental. Lá, se ele vai concluir pelo deferimento ou indeferimento, é outra conversa. Mandado de segurança é para que ele cumpra a obrigação. Olha, você não deve extinguir o procedimento por si só. Você deve, então, ou emitir uma carta de exigência, exigir complemento dessa documentação, ou você deve fazer, inclusive, uma pesquisa externa para ir lá na empresa ou em determinado órgão público e obter essa informação. Ou, se for o caso, abrir um procedimento, dentro do procedimento, uma JA, uma justificação administrativa, a possibilidade de ouvir testemunhas para complementar essa documentação. É uma obrigação do servidor do INSS. Ele tem que tomar todas as medidas possíveis para resolver, então, essa pendência do segurado em relação à informação que está com pendência no seu quilis. Marco Antônio Figueiredo Filho, um prazer estar com vocês. Forte abraço a todos.